Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Então fala com o Senhor Todo-Poderoso, que além de Senhor, também é teu Pai. Ele vai te ajudar. Ele vai falar com você na palavra, como Pai de amor, nosso Deus e nosso Pai. Amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença para te adorar, para te louvar, para te glorificar e exaltar o teu poderoso nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é esse Deus Todo-Poderoso que também, acima de tudo, é Pai, que a partir desse momento eu já coloco nas tuas mãos, meu Deus, a vida de cada pessoa que vem buscar pela tua família, a vida de cada família representado por esta pessoa. E eu te peço, ó Espírito Santo, faz um milagre nessa família, faz um milagre nessa casa, que essa pessoa, meu Pai, possa ter a resposta, a provisão de tuas mãos, porque a palavra do Senhor que diz, meu Pai, está escrito: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E essa promessa, meu Deus, o Senhor mesmo fala na tua palavra, que o Senhor vela para que ela se cumpra na nossa vida. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a busca que esse teu filho faz a ti não seja uma busca vã, mas que ela possa ter o resultado, meu Pai, na família dela, na casa, que ela possa servir ao Senhor juntamente com a família, como diz a tua palavra, Senhor. É o Senhor que prometeu, e o Senhor não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se o Senhor prometeu, meu Pai, vai se cumprir. Então eu te peço, faz o milagre, em nome do Senhor Jesus. Eu invoco o teu poder em cada família, em cada casa nesse momento, meu Pai. E a partir desse momento eu já te peço ao Espírito Santo, visita os filhos, visita a esposa, visita o esposo, fazendo um grande milagre, meu Pai, nessa família, nessa casa, para que essa pessoa possa experimentar do Senhor, qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, certo da resposta, meu Pai, eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Levanta suas mãos ao céu. Diga comigo assim: Pai Celeste, eu te agradeço por estar aqui nesta noite para ouvir tua palavra. Tira do meu coração toda a preocupação, pois a minha família eu coloco agora em tuas mãos. Que o Senhor me conceda a paz do teu Espírito Santo para aprender do Senhor, para ouvir tua palavra, receber tua direção. E eu creio, Senhor, num grande milagre para minha família. Te agradeço por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar, por favor. E se você tem a sua Bíblia, abra, por favor, na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Pronto? Leia comigo, por favor, o versículo de número 15. Olha o que está escrito: atentando diligentemente, quer dizer, com muito cuidado, com todo empenho, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam o quê? Contaminados. Olha para cá, por favor. Hoje nós estamos fazendo a reunião da família, buscando pela família, pela salvação da família. A campanha de hoje, ela se chama Minha Família Unida, ou União na Minha Família. Nós queremos a nossa família unida, uns com os outros, não é? Mas principalmente, a gente quer a nossa família unida com Cristo. Não é isso? Gente, a Bíblia fala, a gente fala porque está na Bíblia, e é muito clara a palavra de Deus.
Quando o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele estava falando muito sério. Ele estava dizendo o seguinte: sem mim você não chega ao Pai, sem mim você não chega ao céu, e sem mim você não tem salvação. No domingo nós falamos aqui, está lembrado? A respeito do Espírito Santo, a respeito da pessoa quando ela nasce de novo. Falamos sobre Nicodemos, está lembrado? Nicodemos era uma pessoa excelente, de bondade. Nicodemos era um homem religioso, tinha a religião judaica dele, acreditava em Deus, no sentido que Deus existe. Nicodemos era uma pessoa muito boa, era um religioso, era um fariseu, da religião farisaica, mas ele era um homem bom. E ele foi procurar Jesus, numa certa noite, e começou, na conversa, a bajular Jesus, a jogar confete em Jesus. Ele falou assim: bom mestre, nós sabemos que ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com o Senhor. Quer dizer, o próprio Nicodemos estava tentando mostrar que ele era religioso, que ele era bom, que ele sabia que Deus tinha poder, que ele sabia que Deus existia. Amém, pessoal? Está entendendo? De repente tua família é assim, família boa, bem educada, família que acredita em Deus, família religiosa até, mas de repente é uma família que ainda não nasceu de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, ele falou assim: ó, escuta, para com essa baboseira que você está falando aí, para com isso aí, não adianta você ser bom, não adianta você acreditar que Deus existe, não adianta você ser uma pessoa que sabe que Deus faz milagre, Deus tem poder, se você não nascer de novo. Por isso que Jesus falou para ele também: o que importa, Nicodemos, é você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não entra, você nem vê o reino de Deus e nem entra no reino de Deus. Você tem que nascer de novo, porque se você morrer desse jeito, sem nascer de novo, com religião e tudo, você vai queimar no inferno. Se você morrer desse jeito, com bondade, com religião, sabendo que Deus existe, você vai para o inferno. Você tem que nascer de novo. O único jeito de você não ir para o inferno quando morrer, pelo contrário, ir para o céu, é nascendo de novo. Até nós falamos domingo, né? Quem nasce de novo é nosso corpo? Não, nosso corpo, ele é apenas morada do nosso espírito. É o nosso espírito que nasce de novo. É lá dentro, o nascimento espiritual, como Jesus também falou para Nicodemos. Ele falou assim: ó, Nicodemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Nós nascemos da carne, da vontade do homem. Nossa mãe e nosso pai tiveram relacionamento, nós nascemos. Mas o nosso espírito nasce de Deus, nasce do Espírito Santo. Aí você vai perguntar: pastor, mas como que alguém nasce de novo? Porque para ser aceito por Deus, só nascendo de novo, porque o nosso espírito velho não tem o que fazer, não tem remendo, não tem conserto, ele tem que ser destruído e imediatamente renascido. E nós lemos domingo também esse texto bíblico que fala assim, ó: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, toda pessoa que realmente crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, toda pessoa que confia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que se converte a Ele, que decide seguir os passos dele, não é só saber que Jesus existe também, viu gente? Não é só saber, o diabo sabe que Jesus existe, e nem por isso ele vai voltar para o céu, nunca mais. De lá ele foi expulso e para lá ele nunca mais volta, porque a natureza dele não muda. Então, tem que nascer de novo. Ou seja, quando você entende que você era pecador, ou é pecador se não aceitou Jesus ainda, quando você entende que você não pode ser salvo fazendo coisas boas, mas sim confiando em Jesus, quando você ouve que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, acredita nisso, e com a sua boca você confessa Jesus como Senhor, naquele momento, imediatamente assim, ó, pá, num piscar de dedo, num piscar de olhos, num estalar de dedos,
lá dentro você nasce de novo. Nós vimos isso aqui domingo. E é só assim para se entrar no céu. Você não gostaria que a sua família fosse para o céu? Ou seja, no dia que ela morrer, ou seja, no dia que Jesus voltar, porque uma das duas coisas vai acontecer. Eu gostaria, pastor, eu não quero ver minha família perdida, né? Eu não quero ver minha família no fogo eterno. Eu quero ver minha família no paraíso, com Deus, todos nós juntos lá, amém. Mas o único jeito da sua família entrar no céu é nascendo de novo. Só que muitos da nossa família ainda não se converteram. De repente, como eu disse no começo, você pode ter uma família como Nicodemos, boa, bem educada, não te dão dor de cabeça, vamos dizer assim, ou até te dão, não sei, cada um, né? Cada família de um jeito. De repente você fala, minha família, pastor, eu amo minha família, olha, tem meus filhos lá, são jovens bons, são jovens do mundo, sim, sabe? Não são perdidões assim, no sentido de vivem na bagunça, não, tem esse trabalho, ganham o dinheiro deles, tem a vida deles, eu só não quero saber de Jesus, não quero saber de vir à igreja. Bom, a sua família está em risco. Não adianta ser apenas uma família boa, tem que ser uma família que tenha nascido de novo. E aí, tem duas coisas que podem fazer isso acontecer. Ou seja, duas coisas que vão fazer sua família nascer de novo. Você, porque é você que está intercedendo por ela. A obrigação de buscar pela sua família não é de Deus, é tua. Buscar pela minha é minha. Buscar pela tua é tua. Deus não vai operar na tua família se você não interceder por ela. Porque a obrigação de ganhar um mundo para Jesus é da igreja. E quando eu falo igreja, eu não me refiro a placa nenhuma, e não me refiro ao corpo ministerial, quer dizer, só aos pastores que fazem isso, não. Quando eu falo igreja, eu quero dizer todas as pessoas de qualquer lugar do mundo que já aceitou Jesus. Qualquer pessoa que aceitou Jesus de verdade, se converteu de verdade, é a igreja. Então a obrigação de ganhar as pessoas para Cristo é nossa. Você quer ver um exemplo? Há uns meses atrás, um irmão lá de São João da Boa Vista, que me conhecia há muito tempo, ele não se converteu aqui, ele se converteu lá em São João da Boa Vista. Ele tem um amigo, pessoa muito boa, professor, bem educado, culto, e estava com os problemas lá. E esse irmão entendeu que, ele precisa de ajuda espiritual, né? Só que esse irmão não achou nenhum lugar confiável lá em São João da Boa Vista. Acredito que tenha, mas talvez ele não conhecia. Então ele lembrou de mim. Eu conheço ele faz muitos anos, antes dele se converter. E aí ele trouxe esse rapaz aqui para a igreja. Uma tarde, ele marcou, tem que marcar, né? Às vezes a pessoa quer conversar com o pastor e não marcou, não dá tempo. Tem que marcar uma horinha aí, né? Organizar a gente, porque senão não dá tempo, né? Eu quero conversar com o senhor. Tem gente na frente. A pessoa fala, um bico, mas não tem que marcar antes, né? Aí dá certinho. Aí ele mandou a mensagem, marcou. E ele trouxe o rapaz aqui. Gastei umas 2 horas conversando com ele. Com esse rapaz. Peguei no particular. Ele contou o que estava acontecendo. Eu fui falando de Cristo para ele. O rosto dele foi mudando. Parece que ficou meio luminoso assim, né? Eu fiz o apelo para ele aceitar Jesus naquele dia. Eu falei, o senhor quer aceitar Jesus hoje como teu Senhor e Salvador, diante do que eu já te falei agora? Não, pastor, eu quero aceitar Jesus, sim. Eu entendi que eu não sou nada, eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que só Jesus pode me salvar. Já que eu ouvi isso, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, eu quero aceitar Jesus agora. Como é que eu faço? Olha. Aí expliquei para ele, a Bíblia fala isso, assim, assado, se você, com a sua boca, confessar Jesus como Senhor, esse Jesus que eu te falei agora, do que Ele fez por você na cruz, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. O senhor quer fazer isso agora? Eu quero. Como é que eu faço aqui? Fico de pé. Fiz uma oração com ele, pedi para ele repetir algumas palavras inteligíveis, né? Ele entendeu o que eu estava dizendo. Ele aceitou Jesus. Pensa numa pessoa que está feliz hoje. Mas pensa numa pessoa que sim, como todo novo convertido, tem dúvidas. E quando tem dúvida, ele manda mensagem perguntando, para tirar as dúvidas, né?
E ele está assim numa alegria, é aquela alegria verdadeira, aquela alegria que não depende de quanto tem no banco, aquela alegria que não depende do que está acontecendo ao seu redor, é uma alegria interna, que somente o novo nascimento pode conceder. Uma pessoa que tinha muitos problemas assim, sentimentais, espirituais, que hoje parece que não tem mais. Mas isso é uma parte da bênção. Isso que eu fiz, você pode fazer também. E ele fez. Aliás, ele fez o que gente de 30 anos de igreja nunca fez. Não estou dizendo todos, mas tem muita gente que é velho de igreja, nunca ganhou uma alma para Jesus. Eu digo assim, nunca ganhou sozinho. Você ajuda a ganhar? Sim. Você ajuda a ganhar quando você contribui com a obra, quando você devolve o seu dízimo, quando você convida alguém, de repente você não evangelizou diretamente, você convidou para vir, também é excelente, pode fazer também. Mas o bom seria que você aproveitasse a ocasião. E aí esses dias, agora semana, ele ligou para mim, dizendo assim: pastor, do jeitinho que o senhor fez comigo, eu fiz com a minha mãe. Eu fiz o apelo para ela aceitar Jesus, e ela aceitou, pastor. Gente, ele ligou só para falar isso, tamanha alegria dele. Ele explicou para ela o que era a salvação, o que era Jesus, e ele entende que ela precisava, de idade já, ela pode morrer a qualquer momento, e ele sabe que se ela morrer sem Cristo, ia perecer no inferno. Uma mulher boa, tudo, mas se não nascer de novo, mas porque ela aceitou Jesus, ela nasceu de novo. E a alegria dele estava grandiosa. Então, tem que nascer de novo. Então, por isso que eu disse para você, duas coisas que vão fazer a tua família nascer de novo, se ainda não nasceu de novo, quer dizer, se não se converteu ainda. E se converteu e se desviou, para voltar para Cristo. Primeira coisa, você. É você que tem que interceder, é você que tem que buscar em oração, é você que tem que vir na igreja para ouvir a palavra, para te fortalecer. É você que, quando Deus toca no teu coração para fazer um voto com Deus, é você que tem que fazer. Então, você é a peça-chave para a tua família, você ganha para Jesus. Mesmo que você fale assim: pastor, mas não é que não me dou bem com a minha família. Eu amo a minha família, mas no passado houve tanta confusão, tanta encrenca com a família, que a família minha não gosta muito de mim. Eu não tenho nada, ainda que eu já pedi perdão, mas a minha família parece que não me dá ouvidos, não me dá crédito, parece que eles não querem conversar comigo. Infelizmente, aí eu já não posso fazer nada, né? É verdade, tem casos assim. Tem casos que a família, houve tanto trauma, tanta mágoa no passado, que a família não quer saber da gente. E beleza. O importante é você querer e você amá-los e orar por eles. Mas mesmo quando for assim, o que você pode fazer? Você pode, já que você não tem contato com a tua família, você pode orar assim: Senhor, envia alguém para falar do Senhor para a minha família. Envia alguém, está com o filho preso, filho na cadeia, e ele não ouve. Então você fala assim: ó, Senhor, usa alguém dentro daquela cadeia, alguém que vá lá para falar de Jesus para meu filho, meu marido, meu irmão, sei lá quem, se é que tem alguém na cadeia, né? Tomara que não tenha, mas se tiver, você tem que orar no sentido de interceder, porque se você orar e pedir, Deus vai fazer. Se você nem ora, Deus não tem o que fazer, o Senhor não tem o que fazer. Então interceda. Então a primeira coisa é você que tem que, você é a peça-chave. E nunca deixe o diabo colocar no seu coração: eu não vou orar pela família coisa nenhuma, eu já orei, eu oro pela minha casa e eles me maltratam, não me reconhecem, me desprezam, me ofendem, até falam mal de mim, pastor. Filha, criatura, ainda bem. Mas como ainda bem, pastor? Você pensa que é gostoso ser xingado pela própria família? Não, gostoso eu sei que não é. Mas isso aí é uma reação do diabo. É lógico que ele não quer que você ganhe sua família. Então tem que ver o lado bom da história. Que se está havendo uma reação do inimigo, o inimigo está usando a tua própria família para te atacar, porque você quer ganhar ela para Jesus, glória a Deus. Continua firme, continua orando, porque o intuito do inimigo, o intuito do diabo, é justamente esse: desanimar tanto você, a ponto de você desistir e não orar mais pela tua família. Está entendendo por que o diabo não quer você no jogo? É que nem o jogo de dama, né? Já viu o joguinho de dama que a gente jogava quando era criança? E até hoje, às vezes a gente está brincando ali, joga um joguinho de dama. Uma peça come a outra e aquelas que você come, você tira do tabuleiro. Não é? Enquanto tem pedra ali, você pode ganhar o jogo. O diabo quer fazer assim, ele quer tirar você do tabuleiro.
E para isso, ele vai usar, inclusive, se ele puder, a tua própria família. Para deixar você entristecido, chateado. E Deus está dizendo para você, não desista. Continue intercedendo. Persevera. Exatamente como o Senhor Jesus disse sobre o nosso dever de como crentes, jamais esmorecer, de orar sempre. Jamais esmorecer e de orar sempre. Ou, como está na Bíblia, inversamente, né? Orar sempre e esmorecer jamais. Mesmo que tudo pareça perdido, nunca se entregue. Porque a fé da gente não depende daquilo que a gente vê. De repente está olhando uma situação que aos olhos humanos não tem mais jeito. Aos olhos humanos. A minha família tudo perdida, pastor, casamento, filhos, você não tem que olhar para a aparência das coisas. Você já aprendeu pela palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Quer dizer, posso estar vendo o contrário, eu não quero saber. O que eu estou vendo, não me importa. O que me importa é o que Deus fala na Bíblia. É tu e tua casa, e assim será. Amém, pessoal? Então a primeira coisa é você. Então você é uma peça-chave. Lembra do tabuleiro de damas? As peças estão no tabuleiro. Enquanto tem peça ali, você pode ganhar o jogo. A hora que as peças acabam, você perdeu o jogo. E o diabo quer tirar você do tabuleiro. Não deixa. Você é peça importante nesse tabuleiro. Você é peça importante no ganhar almas para Jesus e no ganhar a tua família para Jesus. Eu sei que o diabo já encheu a cabeça de muita gente dizendo que você não consegue, que você não vale nada, ou que você é fraco, que você não vai ter êxito em nada, não vai ter sucesso em nada, que é inútil você continuar orando. Mas o diabo, ele é o quê? Mentiroso. Ele só sabe mentir. Não aprendeu isso ainda? E Deus fala que você pode ser até mesmo um membro mais fraco do corpo de Cristo. Como ele fala, né? Você pode ser a unhinha do dedinho do pé. Sabe, aquelas pessoas que nem aparece a unha do dedinho, né? Tem cada pé é de um jeito, né? Tem gente que tem uma unhão assim, parece, nossa, sei lá o que, né? E tem gente que é aquela unha pequenininha, quase nem aparece, né? Não importa que unha você tenha. Se você pode ser a unhinha do dedinho do pé, aquela que é quase invisível. Mas você ainda é de Jesus. Você está no corpo dele. E o mesmo sangue, vamos dizer assim, que flui na cabeça, vai para o dedinho do pé. Então você, ainda que seja o mais fraco dos membros do corpo de Cristo, você ainda tem da parte dele a unção e o Espírito Santo para te auxiliar e capacitar. Amém, pessoal? Diga amém. Agora, se você desiste, não tem o que fazer. Aí não é questão de Deus não querer, é questão de você, se você quer ou se você não quer. Mas é lógico que ouvindo essa palavra, a partir de hoje você tem certeza que você vai dizer, não, agora eu quero. Não, é isso aí, precisava desse empurrão aí. Então é eu. E a segunda coisa, o que é, pastor, que vai poder fazer com que a minha família possa receber, não somente o nascer de novo, que é o mais importante, viu gente? Nascer de novo é o mais importante, como eu falei para você. Mas também tem outras necessidades. De repente você tem uma família que já é crente, e até crente assim, firme na fé. Mas aquelas pessoas que estão passando por problemas. De repente tem um filho doente, ou um marido que está numa depressão, ou uma esposa com depressão, ou uma situação de enfermidade física, uma situação financeira, não sei, de repente você pode estar passando por outros problemas. Você vai falar, pastor, nascidos de novo, nós já somos. Glória a Deus por isso que salvou minha família inteira já. Eu fui ganhando um a um, né? E glória a Deus, todos nós servimos a Cristo. Muito bem. Agora estamos com outro problema, pastor. Tem problemas lá espirituais, tem problemas de saúde, tem problemas de relacionamento, tem problemas no casamento. Como é que faz essas coisas? Gente, o poder de Deus, ele pode atuar em todas essas partes que eu estou falando. O poder de Deus atua para libertar, para curar, para resolver situações. Mas tudo está ligado em você. Então não desista, persevere. Segunda coisa, a tua oração. Gente, oração é o segredo do sucesso espiritual. A oração ela é tão poderosa que você, orando, você tem resposta. E é simples assim. Você ora e Deus responde. Você pede e Deus concede. Desde que seja honesto aquilo que você quer. Você não vai receber se for coisa errada, né? Aí eu quero que aquela pessoa que mexeu comigo quebra a perna na rua. Deus não vai fazer isso daí, tá? Aí é vingança, né? Aí não dá, né? Desejar o mal para o próximo.
O outro pode até ser difícil a pessoa, mas você não vai ficar se vingando das pessoas, né, gente? Não é assim que faz, né? Pelo amor de Deus, tenha misericórdia aí, tá? Até Jesus teve que perdoar quem o estava crucificando, né? E às vezes o crente fica com raiva dos outros, que aí deseja o mal, tomara que quebre, tomara que morra. Nossa, eu já vi crente falar isso daí, né? Pelo amor de Deus, gente, não é isso daí. Então você tem que pedir coisas corretas, tá? Imagina você que é mulher. Eu estou gostando daquele homem, mas ele é casado, então eu vou orar para Deus matar a mulher dele para eu casar com ele. Não, olha, gente, eu estou brincando, mas isso aí existe. Tem gente que faz essa oração idiota, né? A pombagira é tanta ali, né? Que faz a pessoa até pensar nessas tonteiras aí, né? Por incrível que pareça, coisa de louco, mas existe essas coisas aí. A cobiça, né? Bom, mas aí, tudo bem. A oração ela é poderosa. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. No entanto, ele orou e a oração foi respondida. E o que ele orou? Ele pediu para que não chovesse na terra por 3 anos e meio, para que aquele povo aprendesse uma lição. E Deus ouviu a oração e não choveu. Depois ele orou para que chovesse de novo. Depois de 3 anos e meio, ele fez a oração para que chovesse. E choveu. Por que o texto bíblico relata isso? Para mostrar que a oração é poderosa, gente. A oração tem poder. Aí você vai dizer para mim: pastor, eu entendo o que o senhor está dizendo. Olha, eu nunca vou desistir de buscar pela minha família, mas pastor, está cansando. Porque já faz anos que eu estou buscando, estou orando, estou pedindo para Deus, estou orando a Deus. Para o meu marido se converter, para minha esposa se converter, ou para os meus filhos se converterem, ou para os meus filhos voltarem para a presença de Deus, ou, sei lá, tanta gente, né? Mas, pastor, está cansando porque não acontece. Então eu vou dizer o seguinte para você, presta bem atenção. Às vezes, tem vários motivos pelos quais a bênção não acontece no momento que você quer. Existe o tempo de Deus? Sim, existe o tempo de Deus. Mas não é tudo que é o tempo de Deus, tá? Tem coisa que é o nosso tempo. Você demora para orar, então você que está atrasando a bênção, tá? Se você tivesse orado antes, tinha acontecido antes. Então, tem coisas assim. Tem coisas que só Deus sabe mesmo e está realmente no tempo de Deus. Agora, uma das coisas que pode estar impedindo a tua oração, sabe o que é? Porque a oração tem poder e a oração é garantia, é o que Deus falou. Ora para mim que eu respondo para você. Gente, é tão simples assim. Só que tem gente que acha, não é tão simples não, pastor, porque eu estou pedindo, não estou recebendo. O versículo que nós lemos, ele aponta para uma das coisas que pode estar impedindo a tua oração. E se você consertar hoje, caso esse seja o seu caso, se você consertar hoje você pode ter resposta. Mas depende de você querer fazer sinceramente o que você vai ouvir aqui. Vamos ler o texto outra vez. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha para cá. Para que ninguém seja faltoso. O que é faltoso? Aquele que comete falta. O que é falta? É uma penalidade. É algo errado que você faz. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Sim ou não? Nós somos crentes no Senhor Jesus. Eu gosto de me chamar de crente. Não ligo não. A gente tem vergonha, né? Aí eu sou gospel, aí eu sou evangélico, né? Eu sou crente, daí a coisa mais simples que tem, né? Eu gosto de falar, sou crente. É isso que eu creio, sou crente porque eu creio. Agora, nós somos crentes não apenas de rótulo, não apenas de nome. A gente tem que ser crente de verdade, gente. E ser crente é você crer naquilo que Deus promete para você, nas promessas de bênção que Ele tem para você. Tem que crer nelas. Mas também você precisa crer quando Deus manda você não pecar. E geralmente esse é um dos maiores problemas com os crentes de hoje. Eles vivem que nem o mundo vive.
Vive que nem o mundo vive, gente. Pecando, quero dizer. Pecando. Não é questão de você estar lutando com uma coisa da carne que ainda você está preso nela. Porque tem pessoas que têm uma dificuldade até vencer aquela tentação. Então a pessoa ela ainda tem uma inclinação da carne, mas ela luta contra aquilo. É diferente. Agora, tem aquela pessoa que se inclina para a carne e não luta nada, já vai caindo. Então, acontece muito isso entre os crentes hoje. Crentes que namoram e têm relação sexual. É pecado. É fornicação. Mas é minha namorada, vamos casar. Desculpa, filho, que não falta, né? Desculpa o que eu estou falando, tá? Mas é o que acontece. Fornicação. Fornicação. Simplesmente isso. Muitas vezes o crente, agora eu estou falando de quem já conhece a palavra de Deus, ele cai num grande pecado de se envolver sentimentalmente com quem não é crente. Não aprendem. A Bíblia mesmo fala, não se associe com os incrédulos. Se associar quer dizer ter qualquer tipo de ligação íntima. Não estou dizendo com relação à parte profissional, não é isso que o texto fala, porque você vai trabalhar com pessoas de tudo quanto é tipo, né? Crente, descrente, enfim. Não é no sentido de você na escola ter que estudar com pessoas ímpias, não é isso que o texto diz. O texto fala se envolver intimamente, no sentido espiritual ou sentimental, com pessoas assim. Porque são dois deuses diferentes. E aquela desculpa, mas eu vou ganhar para Jesus. Nessa de ganhar para Jesus, o que acontece? A pessoa ela vai se prostituindo muitas vezes. Ela vai caindo de fornicação em fornicação. Veja, você pode achar normal hoje o relacionamento íntimo entre namorado e namorada, porque você está ao seu redor, é um mundo cheio de gente que faz isso. O mundo pode falar que é normal, mas a palavra de Deus diz que não é normal. Tanto é que o apóstolo Paulo fala, por isso que ele fala, gente, ele fala com amor, viu? É melhor se casar do que ficar abrasado. Quer dizer, em vez de ficar queimando de desejo sexual, se case de uma vez, vai lá, oficializa a situação. Direitinho, vai lá no papel, lá, assina lá, acabou, liquidou o assunto. Como eu sempre falo, vai lá, faz o papel, vem aqui na igreja, recebe a bênção, acabou. E nem precisa ser casamento florido, tapete, se quiser faz, né, também, não tem problema, né? Mas se não quiser, assim, ó, final do culto, chega aqui, recebe uma oração, acabou, liquidou o assunto. Vai no cartório, assina os papéis, depois vem aqui na igreja, recebe a bênção, acabou, liquidou o assunto. Aí você fica casado certinho, diante de Deus, diante das pessoas, você assumiu um compromisso público, não é? Isso é só uma das coisas. Mas você vê muitas vezes o crente faltoso, o crente vive que nem o mundo, deseja as coisas do mundo, mente que nem o mundo mente. É crente mentiroso, nossa, pelo amor de Deus, gente. Crente boca suja, fala palavrão, crente fofoqueiro, que fofoca da vida alheia, não é? Tem muito isso daí. Então, ele fala assim, ó, cuida para que você não cometa erros. Agora, por que ele dá essa orientação para a gente? Porque ele quer pegar no nosso pé, só por isso? Não, criatura, é porque ele te ama tanto, que ele quer ver as tuas orações respondidas. Você está entendendo por que ele pega no nosso pé? Ele não pega no nosso pé por pegar, assim como eu não pego no seu pé por pegar, porque eu quero perturbar você. Às vezes o pastor fala, não vai mais na igreja, porque o pastor fica falando que não pode isso, não pode aquilo. Criatura, é para o teu bem, não é para o teu mal. Você gosta de vir aqui, eu falo, crente, pode ir no baile, pode dançar, pode farrear por aí, que não tem problema. Aí a igreja enchia, e piocava de gente. Mas da minha boca você nunca vai falar isso, ouvir falar isso. Não é isso que Deus quer, eu tenho que ver o que Deus quer, não o que o mundo quer, né? E Deus ele dá essa orientação para a gente, sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele quer dar as coisas para você, mas muitas vezes Ele não consegue dar, porque a sua oração não é respondida. Aí você vai perguntar, por que a minha oração, o pastor, o senhor acabou de falar que Deus responde a oração, e eu falo, responde, mas responde a oração quando você não tem pecado impedindo a tua oração, porque o pecado ele impede a oração, gente.
O pecado separa a gente de Deus. A Bíblia fala isso, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, enquanto o crente tem faltas na sua vida que ele não resolve, porque, veja, ele não está falando em condenação aqui. Ele não está falando que você já vai para o inferno. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui que você pode, o quanto antes, ser abençoado, tendo as suas orações respondidas, como ele fala, diligentemente, não ser faltoso. Quer dizer, procura fazer tudo certinho, as coisas de Deus, gente. É isso que está falando. Procura fazer as coisas certinho a partir de hoje. Vai com certos erros que tem, né? Tem a língua solta, falar demais, falar dos outros, aquela coisa. Começa a cortar. É isso daí. Tem vídeo de pornografia? Corta. Mente suja? Corta. Enche sua mente com a palavra de Deus. Tá? Tem vício, cigarro, bebida, droga, qualquer coisa. Hoje eu vou cortar. Nossa, pastor, eu não consigo. Claro que você consegue. Ou se você consegue, eu garanto para você, se você é de Cristo, Ele te dá força. Ele te dá força. Você consegue sim. Pode, tudo bem, eu concordo. Para alguns é até trabalhoso abandonar vício, né? Mas consegue. Aqui na igreja tem um monte de gente que largou de todas essas coisas aí. Droga até pesada, largou. Uns foi mais fácil, outros foi mais difícil, mas todos eles buscaram e receberam de Deus a capacitação e estão hoje servindo a Cristo com o corpo limpo, né, vamos dizer assim, né? Estão tendo orações respondidas, entendeu? Então você precisa procurar acertar a sua vida. Por isso ele fala, procurar diligentemente, quer dizer, com esforço, com cuidado, qualquer coisinha, vai acertando, e você acerta a sua vida de que maneira? Se achegando a Deus, primeiramente, sabendo que está errado, né? Se tiver alguma coisa errada, você vai chegar a Deus com sinceridade, dizer, Senhor, eu tenho pecado nisso, mas eu me arrependo, e hoje eu quero te pedir perdão pelas coisas que eu tenho feito e não vou fazer mais. Hoje morreu aquela vida de pecado, me ajuda a te servir. Você pode até usar aquela parte da oração do Pai Nosso que fala, não me deixe cair em tentação. E mesmo que a tentação vier, Ele vai te dar força para você poder resistir, mas seja sincero com Ele. Então, não deixe que haja na sua vida qualquer tipo de falta que possa impedir a tua oração de ser respondida. Não deixe, pelo contrário, quanto mais você se santifica, quanto mais você agrada a Deus, quanto mais você procura servir a Deus como um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você não sabe quantas portas se abrem para você nas orações. Você pede algo, dali a pouco está acontecendo. Você ora por alguém, dali a pouco está respondendo a oração. Entendeu? Agora tem outra coisa, para terminar aqui, que pode estar impedindo também a oração dos crentes. Vamos ver o texto aqui? Olha aí, ó. Versículo 15 outra vez. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, dessa amargura, muitos sejam o quê? Contaminados. Olha para cá. Gente, aqui tem uma coisa muito comum nos crentes de hoje: amargura de coração. Para você entender isso aqui, eu vou te explicar da seguinte maneira. Eu tomo café sem açúcar já faz muitos anos, porque eu gosto de café sem açúcar. Hoje, se eu tomar café com açúcar, não que eu não vá cuspir, não é isso, mas eu não gosto. Tá açúcar, não vai. Até vai, mas vai a contragosto, né? Mas se eu tomo café zero açúcar, e nem adoçante, as coisinhas, até tem nada. Essas coisas até faz mal, você, né? É zero açúcar, mas bebo com gosto. Cafezinho quente da hora, saindo fumaça. Ah, que delícia, né? Mas para quem não está acostumado, relou a língua no café amargo, a pessoa já faz uma careta, não é verdade? Sim ou não, gente? Aquela careta, vai morrer, né? Porque é amargo. A pessoa não gosta daquilo ali. Às vezes a gente fala assim para a pessoa, gente, você precisa tomar magnésio, consumir magnésio. Magnésio é um complemento alimentar, não é remédio, tá? Não é remédio.
Ele é complemento alimentar. É um elemento que totalmente necessário para a nossa saúde, que não tem nos alimentos de hoje. Então você tem que complementar. O magnésio regula mais de 300 funções no corpo. Tem gente que sem ele, por isso tem um monte de doença aí, porque falta o magnésio. Aí eu falo para a pessoa assim: você sabe o que é magnésio? Não sei o que é. É um elemento que falta para o corpo, que não tem na comida de hoje, mas compra lá na farmácia de manipulação. Você compra um salzinho, um pacotinho assim, ó, dilui na água, toma 50 ml de manhã, 50 ml de noite. É amargo aquilo lá. Só que para quem está acostumado, beleza, você põe no copinho de 50 ml, de manhã, maravilha. A amargura, ela impede também a nossa oração de ser respondida. Porque assim como uma coisa amarga não desce para o teu estômago, não passa pela, e se passar, às vezes até vômito, antes de vômito, você acaba vomitando, tão ruim que é. Assim também, essa amargura da qual a Bíblia fala aqui, ela faz com que você não consiga engolir as bênçãos, vamos dizer assim. Impede você de receber as bênçãos, e às vezes quando recebe, vomita, quer dizer, perde rapidinho. E do que é essa amargura aqui? O que é exatamente essa amargura do qual o texto fala? É aquela amargura de coração, aquela coisa ruim dentro do coração da pessoa. A pessoa não é má. Não, o crente não é uma pessoa má. Muitos crentes que têm amargura, e gente, muitos crentes têm amargura hoje em dia, mas não são pessoas más. São pessoas até que se você chegar e falar assim: eu estou precisando da tua camisa, a pessoa arranca para você e dá na hora. É pessoas boas, pessoas de Deus, acreditam em Jesus, se converteram a Cristo sim. Porém, a amargura que elas têm no coração, por vários motivos inclusive, a amargura que elas têm no coração, deixa elas separadas de Deus. Não que vão para o inferno, embora não possa continuar assim a vida toda, não é isso que eu estou falando. Quando eu falo separadas de Deus, quer dizer no sentido de, é de Deus, serve a Deus, mas parece que não está feliz na presença de Deus. A pessoa não consegue encontrar uma plena felicidade diante do Deus que a salvou. Deus a ama e ela ama a Deus também. Mas mesmo assim, todo dia a pessoa está emburrada, todo dia a pessoa está lá chateada, nada satisfaz, nada alegra, nada deixa a pessoa satisfeita, sempre está faltando alguma coisa. Mas sabe por que tem aquela sensação de estar faltando alguma coisa? Porque não deixa a plenitude de Deus entrar. Por quê? Por causa da amargura. E eu vou dizer mais para você, eu vou até usar o exemplo de Ana. Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela era uma mulher que tinha amargura de alma. E sabe por que ela tinha amargura de alma? Porque faltava para ela uma pessoa. Faltava para ela uma pessoa. E a Bíblia diz que ela passou anos com essa amargura de alma sofrendo. Sofria demais da conta. Porque ela queria ter um filho e não podia ter um filho. A rival dela zombava dela, humilhava ela, mas não estava nem aí. Claro, ela não gostava disso daí. Mas a amargura de Ana não era porque a rival provocava ela porque ela não tinha filhos. A amargura é porque faltava alguém na vida dela. Ela tinha um marido que a amava muito, mas a amargura dela não deixava ela desfrutar disso. Tem gente que tem um marido excelente, no caso de mulheres, né? Tem mulher que tem um marido excelente, mas não consegue ser feliz na presença dele. Respeita, considera, mas não parece que está faltando alguma coisa ainda. E tem homens que são a mesma coisa. Tem homens que por causa da amargura, tem uma mulher excelente, trabalhadeira de Deus, mulher de Deus, e não consegue ser feliz, porque tem amargura no coração. Repito, por vários motivos. Mas o princípio, muitas vezes é o mesmo. Que princípio? Sempre falta alguém na sua vida. No caso de Ana, faltava um filho. O dia que ela se derramou diante de Deus e entregou a sua vida para Deus de verdade, a amargura foi embora. Quando a amargura foi embora, ela ficou grávida. O milagre aconteceu. Só depois que a amargura saiu,
Porque depois que ela orou, chorou para Deus, orou, falou. Ela diz a Bíblia que a aparência dela já não era mais a mesma, aquela aparência de depressão, de tristeza. E nem fome ela estava tendo mais. Mas ela saiu com uma aparência alegre, feliz e até com fome, foi comer. Dali uns dias engravidou do marido, evidentemente. E completou aquilo, tirou a amargura, a bênção desceu. Você pode falar, pastor, estou nessa situação, eu quero ter um filho, não tem. Ou é problema comigo, problema com a minha esposa, ou é problema com o marido, né? Não sei, tem pessoas que passam isso daí, e se a pessoa tiver realmente confiante em Deus, em comunhão com o Espírito Santo, é claro que essa comunhão com o Espírito Santo não deixa a pessoa sofrer por causa disso. Mas tem pessoas que sofrem muito, porque está faltando alguém na vida delas. De repente você é uma pessoa que já tem marido, tem filhos, mas mesmo assim, dá a impressão que te falta alguém. Como assim, pastor? Como assim? Eu tenho marido, esposa, filhos, pai, mãe. Mas vamos supor, você é uma mulher, tem o seu marido que não é convertido ainda. Por ele não ser convertido, ele tem umas atitudes que você sabe que não são corretas. E você fica amargurada. Amargurada porque ele te ofende. Amargurada porque ele fica olhando para as outras mulheres. Ele não trai você, mas fica olhando, cobiçando as outras. Ou ele nunca vai largar de você, mas de vez em quando dá um pulinho de cerca por aí. E você fica sabendo, te machuca muito. Mas sabe o que é? Você não fica amarga. Desculpa, acontece com o homem também, tá? Mas tipo assim, você não é amarga porque ele te trai, ou porque ele pula a cerca. Você é amarga porque você não tem o homem que você queria. É ele mesmo que você queria, mas transformado. Mas enquanto ele não é transformado, a sensação que você tem é que te falta alguém. Tem alguém ali que você casou com ele, mas porque ele ainda não é de Cristo, a sensação no seu coração é essa, de que te falta alguém. Você casou com ele, dorme com ele, tem relação com ele, mas te falta alguém, porque ele ainda não é aquele homem transformado que você gostaria. Pelo contrário, ainda é aquele mundano, cheio de vícios, cheio de religião, que quando está bem, trata você belezinha, quando não está bem, trata você, como eu sempre digo, põe a ferradura, calça a ferradura e dá, pá! Um cavalo, um burro, né? Um animal que dá coice. E você não gosta disso, evidentemente. Então parece que te falta alguém. Mesma coisa você que tem esposa. De repente a tua esposa não é aquela esposa ainda transformada pelo Espírito Santo, aquela mulher problemática, depressiva, aquela coisa toda, e você gosta dela, mas ela não te satisfaz pelas atitudes dela, por não ser transformada. E de repente você fica magoado, amargurado. Quer dizer, você tem alguém, mas você fica amargurado porque você está junto com a pessoa, mas ela não consegue te completar, porque ela ainda não está transformada, e você fica amargurado com isso. Tem pessoas que são amarguradas porque perderam alguém. Então, o marido abandonou a esposa, a mulher fica amargurada porque está faltando alguém para ela, porque ele foi embora. O marido fica amargurado porque a esposa foi embora. O namorado fica amargurado porque a namorada largou. Tem filhos que ficam amargurados porque os pais morrem, está faltando alguém, e vem aquela amargura, porque a amargura de estar faltando alguém. E tem pais que ficam amargurados porque muitas vezes, infelizmente, os filhos morrem. E vem aquela amargura de estar faltando alguém. E repito, como eu disse antes, não é questão da pessoa ser má, não é questão de não ser de Deus, não. É boa pessoa, de Deus, de Cristo, Deus ama, a pessoa ama Deus, mas aquela amargura faz na pessoa aquilo que o texto diz, perturba. Quer dizer, você não tem uma vida normal. Você tenta levar uma vida normal, você tenta, mas nunca tem. Está sempre em perturbação.
E não estou dizendo endemoniado, não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou dizendo perturbação. Quer dizer, em vez de estar aquela calmaria, tranquilo, tudo resolvido, não. Aquela coisa que do nada assim começa a ficar chateado, começa a chorar, começa a pensar besteira, começa a ficar com depressão, né? Porque essa amargura fica perturbando. De repente você tem um filho que está nas drogas, e teu filho que você amou tanto, que você tanto quis ter, deu o melhor que podia, e teu filho está aí no tráfico, está aí na bagunça, está preso, sei lá, porque fez coisa errada. E por mais que você o ame, você fica amargurada, se você é a mãe, ou amargurado se você é o pai, porque você tem um filho, e ainda que você o vá visitar, ou ainda que ele não esteja preso, esteja aí na sua casa, mas você sabe que quando ele saia para fazer coisa errada, e aqui dá aquela amargura em você, porque você tem um filho, mas é como se não tivesse. Tem, mas parece que não é teu. E aí vem aquela amargura, aquela coisa ruim no coração, que impede a tua oração. E impede mesmo, gente. Orar com o coração amargurado, você não sabe o prejuízo que você tem. E outra coisa que eu vou te falar, não acuse Deus de nada, porque tem gente que é amargurada até com Deus. Tem gente que tem Deus, mas parece que não tem. Porque a pessoa acha que a falha está em Deus. Como é que o Senhor deixou acontecer isso? Como é que o Senhor deixou meu casamento acabar? Como é que o Senhor deixou acontecer na minha família? Deus, o Senhor está... A pessoa começa a jogar a culpa em Deus. E muitas vezes a pessoa nem para se julgar também, se a culpa não foi dela, porque da culpa de Deus nunca... Gente, Deus nunca tem culpa de nada. Ele é perfeito, o erro sempre está na gente, não é? Então, muitas vezes a pessoa fica amargurada com Deus, porque a pessoa acha que Deus devia ter impedido alguma coisa. Por exemplo, eu já vi gente namorar e casar com quem não devia. E a gente avisou. Não casa. O senhor está contra mim. O senhor está contra a minha felicidade. Já viu essa história aí? Já vi várias vezes, sabe? Já vi várias vezes. E tem vezes que eu não falo nada. A pessoa só vem notificar, né? Tá bom, quer casar, casa. Não fala não. Todo mundo já sabe, a própria pessoa sabe, aliás. Aí quebra a cara, né? Aí quebra a cara. Quebra a cara porque não consegue conviver, porque não é a pessoa certa. E aí quando não vai durar muito tempo. Uma hora vai ter separação. E quando separa, ainda a pessoa joga nas costas de Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor colocou aquela pessoa na minha vida. Não, peraí, não foi Deus que colocou, não. O diabo colocou na tua vida aquela pessoa lá. Foi Satanás que colocou. Você procurou. Conselho você recebeu. Não vá, não lide, corta. Ouviu? Não ouviu. Paciência. Tem conserto? Glória a Deus que tem. Não digo para a pessoa que não devia, com a qual você não devia ter se envolvido, mas eu digo para você, tem. Sabe por quê? Porque essa palavra que é dada aqui, não é uma palavra impossível. Porque Deus jamais diria para a gente fazer algo que fosse impossível de fazer, gente. Deus não é injusto. Quando Ele pede alguma coisa para a gente, é porque Ele sabe que nós podemos fazer, não por nossa própria força, evidentemente, mas sim porque Ele mesmo habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos tudo. Sozinhos? Sozinhos? Nós podemos todas as coisas, sim ou não? Mas sozinhos? Não. Em quem? Naquele que nos fortalece, que é Cristo. Ou, se você preferir dizer, que é o Espírito Santo dentro de nós. Cristo na pessoa do Espírito Santo. Então, você pode sim arrancar essa raiz de amargura, caso haja, tá? Caso haja. De repente fala, não, pastor, não é bem assim. Pô, minha sogra, pastor, minha sogra fala mal de mim, fala mal pelas costas, aquela jararaca, aquela filha da... Não vou terminar a frase, evidentemente, né? Por que você fala assim da sua sogra? Porque... E fala, você vai justificar um monte de coisa. Você sabe que você tem amargura. Não é capaz, nem estou aí com aquela mulher, a mãe do teu marido, ou a mãe do teu esposo, sei lá, desculpe, ou a mãe da tua esposa. Veja,
Sabe por que você tem amargura? Não é tanto pelo que ela fala ou que ela faz. É porque você gostaria de ter uma sogra diferente. E que não tem. Você tem uma sogra, mas é como se não tivesse. Entendeu? Isso causa amargura. Porque tem sogras que são melhores do que mãe até. É verdade, quantas vezes, pastor, o que minha sogra fez por mim, minha mãe não fez. Verdade. Tem pessoas assim. Não que a mãe não fez porque não quis, é porque não tinha condições, ou porque era muito sofrida, algum problema mental, problema espiritual, tem vários motivos, né? Problema de saúde. Tem mães que morreram muito cedo, né? Então, o genro às vezes, ou a nora fala, olha, o que a minha sogra fez por mim, nem minha mãe fez. Então eu tenho a minha sogra como a minha mãe. Considero como se fosse a minha mãe. O que eu puder fazer por ela, eu faço. Porque considero como se fosse a minha mãe. E tem mesmo, né? Por outro lado, também há aquelas situações onde a pessoa fala que eu não quero ver minha sogra nem pintada de ouro na frente, né? Porque é demais. Então, às vezes, você fica amargurado por quê? Porque na tua cabeça, você imaginou, antes de casar, que teria uma esposa, que teria um marido, cuja sogra, que seriam compreensíveis com você. E, de repente, está nessa situação. E aí vem a amargura. Só que, eu repito, o problema não é o que eles fazem contra você. O problema é que a raiz de amargura que está em você impede até Deus de transformar a vida deles. Por que impede? Porque a amargura deixa você com um monte de sentimento ruim no coração. Deixa você entristecido. E Deus fala para você não se entristecer. Ele fala para você se alegrar sempre. Porque você tem um Deus na sua vida que te ama e que pode mudar a tua história. Então quando ele fala assim, ó, não permita que nenhum broto, que nenhuma raiz, perdão, de amargura fique em vocês. Não permita, ou seja, você que tem que recusar a amargura. Pastor, como é que eu recuso a amargura? Como é que eu faço isso? É como o senhor falou, de fato. Por causa das pessoas, eu tenho uma vida amarga. Por causa das pessoas, eu não vejo alegria em nada. Tudo, eu tenho um espírito crítico. De repente você é assim, né? Você é uma pessoa que tudo que vê, você tem um espírito crítico. Você vai criticar. Nada está bom. Gente, quando a gente está em paz com Deus e com o mundo, parece que a gente não vê defeito em nada. A gente sabe que tem. Mas a gente não fica criticando. Porque a gente sabe que o mundo é assim. Como a Bíblia fala, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, não é que o amor ignora o pecado. O amor sabe que existe o pecado. Só que o amor, ele passa por cima. Quer dizer, ele não fica ali criticando. Ele simplesmente tem misericórdia, ora e passa por cima. Então, muitas vezes, o crente é assim. Ele não consegue receber a sua oração porque está no pecado. E quando não está no pecado, está na amargura. Se bem que a amargura é uma espécie de pecado. Porque com a amargura, eu vou te falar. Com a amargura, você trata os outros com amargura também. Por isso que ele fala, contaminar os outros. Contamina. Com amargura, você nunca vai dar uma resposta branda para alguém. A Bíblia fala lá em Provérbios que a resposta branda ameniza o furor, ameniza a ira. Mas quando está amargo, você dá uma resposta atravessada para a pessoa e a pessoa vai brigar com você. Em vez de você amenizar a situação, você provoca um problema ainda maior, por causa da amargura. Por causa da amargura, você não consegue tratar o filho ou a filha com misericórdia. Você trata sempre de um jeito estúpido, né? Tudo bem, tem horas que você tem que ser firme e rígido com o filho. Concordo plenamente. Mas quando você percebe que a questão não é simplesmente educação, é espiritual a coisa, você tem que ter uma outra abordagem com aquele filho, com aqueles filhos. Tem que oração, com misericórdia, jeito de falar. O marido, mesma coisa. Quantas vezes eu vi na minha própria casa, e também muitos irmãos já que passaram por isso. O marido chega em casa bêbado, vira aquele transtorno, né? Chega endemoniado de bêbado, né? E aguentar bêbado é coisa pior, uma das piores coisas que tem é aguentar bêbado, a vontade de dar, bater na carne, né? Na carne, a vontade é socar. Porque enche tanta paciência, só que quando você começa a olhar com os olhos de Cristo, você passa a ter pena. Porque a pessoa fica ali tão dominada pelo álcool e por um demônio também, né? Que a pessoa vê a pessoa um marionete na mão do diabo. E quantas vezes eu ouvi, repito, quando eu não conhecia Jesus, meu pai bebia. A gente não conhecia Deus, nada, né?
Nossa, que inferno que era. Chegava falando bobagem, já gritava, já batia a boca, já xingava. Aquele infernão, fica insuportável. E quantas vezes eu ouvi mulher gritando com o marido que estava bêbado, esse é o filho da... E xinga, e xinga, e xinga. Ele está bêbado, ele não nem sabe o que está falando. Então, o que tem que fazer? Não, fácil não é. Mas não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração. E se brotou, arranque hoje. Não deixe. Se Deus fala que você pode não deixar e pode arrancar, arranque hoje. Para que você possa viver a sua vida na presença de Deus e possa viver a sua vida tendo resposta de Deus. Para que você viva com alegria e não mais com tristeza, com amargura. Aprenda a fazer isso, entendeu? Então você tem que pensar assim, meu Deus, de fato, o problema é como eu ouvi hoje, sabe, é a questão de não ter a pessoa que eu queria comigo, não que sejam outras pessoas, eu quero essas pessoas mesmo, mas eu queria elas transformadas, porque elas ainda não estão transformadas, fazem coisas que me entristecem, que me amarguram, entendeu? Então, mas agora eu entendi. Eu não devo mais ficar amargurado, então eu vou orar hoje. Você deve falar assim, né? Você fala assim: eu vou orar hoje e vou clamar a Deus para que essa amargura vá embora. E essa parte é de você. Você pode pedir a Deus para te ajudar, sim, mas é você que deve, a partir de hoje, falar assim: a partir de hoje, chega de ter amargura por causa das pessoas. Chega. Eu tenho uma pessoa que na verdade, é a única que pode fazer falta para mim mesmo, que é o próprio Senhor Jesus. E Ele está comigo, glória a Deus, na sua misericórdia Ele está comigo, e disse que nunca vai me deixar, também pela sua misericórdia, porque eu não sou perfeito, né? Então se fosse depender das minhas atitudes perfeitas para Deus ficar comigo, Ele nunca ficaria, mas eu sei que Ele está comigo, não porque eu sou perfeito, mas porque Ele me escolheu e porque Ele me ama. Então é essa pessoa, o Senhor Jesus, que eu nunca posso abandonar, que eu nunca posso, essa que eu estou sempre comigo, que eu tenho que olhar sempre para Ele, olhar sempre para Ele, focar sempre nele. E as outras pessoas, eu vou pôr na mão de Deus. Mas não com amargura. Também vou colocar você na mão de Deus. Não é assim não. Não, vou pôr na mão de Deus com carinho, porque Deus pode fazer melhor do que eu. Entendeu? É nesse sentido. Então você vai falar, eu coloco todos na mão de Deus. Eu coloco minha família na mão de Deus. Coloco meus filhos na mão de Deus. O meu marido, a minha esposa na mão de Deus. Coloco a minha sogra, o meu genro, a minha nora na mão de Deus. Coloco meus irmãos de sangue na mão de Deus. E outra coisa, eu coloco aquela pessoa que saiu da minha vida na mão de Deus também. Eu sei que nunca mais vai voltar. Tipo assim, o marido que separou, já tem outra família, não tem mais condição de volta, né? Põe na mão de Deus também. Para Deus abençoá-lo. Encontre Jesus, seja salvo. É isso daí. Mulher que abandonou, põe na mão de Deus, com amor. E não se, vamos dizer assim, não se atribule mais por causa delas. E até mesmo aquela que já faleceu, põe na mão de Deus. No sentido assim, você não tem o que fazer. Você tem que entender o seguinte, e de fato está na mão de Deus, salvo ou não salvo. Você pode falar assim, tem meu pai, minha mãe que faleceu, pastor, eles eram muito importantes para mim. Eu sei que era importante para você. Filha, a vida é assim. Então você tem que pôr na mão de Deus mesmo e falar assim, a partir de hoje, vou virar essa página e vou viver uma vida sem amargura nenhuma. Porque muitas vezes, gente, a pessoa se pergunta assim para Deus, olha, eu estou fazendo tudo certinho, por que está acontecendo, por que eu não tenho resposta, por que a minha vida está assim? Muitas vezes é só por causa de amargura. E outra coisa, pastor, como é que eu vou saber que eu não tenho mais amargura? É quando você lembrar da pessoa, ou falar com a pessoa, ou alguém falar dela para você, e mesmo que ela fale na sua frente coisas que você não goste, você não vai mais ter aquela sensação ruim de coisa amarga na boca ou na garganta. É assim, você vai olhar para a pessoa com olhos de Cristo. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, porém, o mesmo Espírito Santo que está em mim está em você. Aprenda a depender dele, tá? E pensa assim, se a minha família, para mudar, ou qualquer pessoa que seja, para mudar,
para nascer de novo, para ser salvo. Se a minha família precisa de mim, Deus precisa de mim, inclusive, porque sem mim a minha família não vai se converter, é Ele que salva, mas sou eu que levo a minha casa até Ele, a minha família até o Senhor. Então, Senhor, eu não vou te decepcionar, eu não vou desistir nunca. E agora que eu entendi que se eu tirar a amargura, muitas coisas boas vão acontecer, a partir de hoje não tem mais amargura no meu coração. Se o Senhor falou que eu posso não ter amargura, assim será a partir de agora, em nome de Jesus, e assim será. Amém, pessoal? Você vai receber não só respostas à oração. Você quer saber do que mais? Muitas vezes você é curado de doenças quando a amargura vai embora. Doenças físicas, estou falando de doença espiritual, mental, é coisas físicas. Doença vai embora. Quando você se livra da amargura, muitas portas se abrem. Quando você se livra da amargura, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, ele vem, te enche. Daqui a pouco você está falando em línguas. Por quê? Porque você se livrou da amargura. Entendeu? Só tem bênção para acontecer. Por isso que essa palavra é muito importante. Procure não ser faltoso em nada. E segundo, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e também contamine outras pessoas. Se tem alguma coisa com a qual você tem que contaminar outras pessoas, é com o amor de Cristo na sua vida. Amém, pessoal? Muito bem, vamos fazer a oração final? Fica de pé, por favor. Olha, como é uma oração, eu acho que você vai orar pela sua família, não é? Creio que sim, né? Deve orar, né? Mas eu acho que antes de orar pela sua família, imagino eu que você vai orar por você mesmo, né? Porque se você é uma peça tão importante para Deus, nesse tabuleiro, vamos usar esses termos, né? Para que você possa ganhar a tua família. Então, imagino que você primeiro deve fazer uma oração por você mesmo. Nessa oração que você vai fazer, olha, você pode clamar a Deus que Ele vai te ouvir e vai te responder hoje, tá? Mas eu digo com relação a você mesmo. Se você é aquela pessoa que fala assim, puxa, pastor, eu tenho amargura por causa do meu pai, que quando era criança abusou de mim. Eu sei que são casos horríveis, tá? E são casos, são casos assim, não muito comuns, né? Infelizmente acontece, porém. Então você pode até falar isso, pastor, eu sou amargurado por causa do que ele fez. Então assim, faz como Jesus falou, perdoa de coração. Eu sei que, repito, é mais fácil falar do que fazer. Mas você consegue fazer porque se você aceitou Jesus, aquele que é maior habita em você. E olha, Deus tem muita bênção para realizar na tua vida. É por isso que o diabo fica tentando colocar na tua cabeça que você não consegue perdoar. Você consegue e vai, para o teu próprio benefício. E mais, para o benefício da tua família. Deus te chamou aqui hoje para dizer para você que a bênção da tua família está na tua mão. Não está na mão de Deus, está na tua mão. Abra essa mão para Deus, para liberar a bênção para a sua família. Como que eu faço isso? Você vai clamar a Deus, pedir ajuda para tirar essa amargura, caso haja alguma amargura. De repente você não tem amargura nenhuma. Ah, pastor, eu sou de boa com todo mundo, glória a Deus por isso, né? É que uns pecadinhos, bom, aí você vai pedir perdão a Deus e vai se consertar disso daí, em nome de Jesus, tá? E depois você fala com o Pai, amém? Caso você queira se ajoelhar, fique à vontade, tá? Quer ajoelhar, ajoelha, quer ficar de pé, fica, mas clama a Deus de coração que Ele vai te ouvir. Feche os seus olhos. Pai celestial, amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças mais uma vez. Te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor amado, porque o Senhor é aquele que nos dá a receita para a tua resposta, para termos respostas às nossas orações. Obrigado, meu Deus, pelo momento que o Senhor nos concede nesta noite, de experimentarmos o teu poder, Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome, Pai. Te peço, Senhor, escuta o clamor que essa pessoa te faz, para arrancar essa amargura pela raiz, Senhor, para tirar essa amargura do coração, meu Pai, para tirar essa amargura completamente. Meu Deus, Espírito Santo, o Senhor tem todo o poder. Então eu te peço, opera o milagre no coração deste homem e desta mulher. Opera o milagre, meu Deus, no coração dessa pessoa que está aqui nesta noite, pessoa que tem sofrido muito, há muito tempo, Senhor, mas hoje é o dia de findar esse sofrimento. Hoje é o dia do término desse sofrimento todo, meu Pai, porque o Senhor não se alegra no sofrimento dos teus filhos. Pelo contrário, o Senhor se alegra quando os teus filhos são libertos e abençoados. Então, meu Pai querido e amado, ouve a oração
que essas pessoas se fazem nesta noite, Senhor. Ouve, meu Pai querido e amado, a oração que essas tuas filhas e filhos fazem a Ti. Tira, Senhor, agora toda essa amargura do coração dessa pessoa. Ela te pede ajuda para que isso aconteça. Então vem, meu Pai amado, e que o fogo do Teu Espírito Santo comece a queimar toda a amargura, toda a raiz de amargura, toda a raiz que brotou, Senhor, seja torrada, queimada pelo poder e o fogo do Teu Espírito Santo, para que essa pessoa possa sair daqui hoje, meu Pai, renovada, fortalecida, transformada pelo Teu poder. Aleluia! Eu sei, Pai, que essa pessoa deseja ter uma família dos sonhos, a família perfeita, a família, meu Pai, abençoada, mas isso vem pela fé dessa pessoa, porque a oração feita com a fé verdadeira e forte produz milagres. Então, meu Pai, eu te peço, olha para essa pessoa que te pede esse milagre, olha para essa pessoa que pede pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, olha para essa pessoa, Pai, que pede a Ti de coração, por um milagre, por uma transformação. Meu Deus, vem, Senhor Espírito Santo, e renova agora. Aleluia, aleluia. Vem, Espírito Santo, enche esses corações, enche com a Tua presença, enche com a Tua graça, enche com a Tua misericórdia, enche, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, o coração de cada pessoa que clama a Ti nesta noite. Salva essa família, Senhor amado, salva essa família, meu Pai querido, salva essa casa, ó Pai Todo-Poderoso, salva essa família, Pai. Traga ela aos pés do Senhor Jesus. Também te peço, meu Pai, liberta aquele que está preso no vício das drogas, no vício do cigarro, da bebida alcoólica, no vício da prostituição, no vício, meu Pai, dos jogos de azar. Liberta essa pessoa, meu Pai, agora, em nome do Senhor Jesus. Também te peço, meu Deus, essa pessoa que ora por alguém da família que está doente, vem curando. O Senhor disse na Tua palavra: eu sou o Senhor que te sara. Então sara, Senhor, agora, cura, visita aquela pessoa que está internada, cura ela do coração, cura, meu Pai, essa pessoa da leucemia, cura, meu Pai, essa pessoa do ataque cardíaco que teve, cura, meu Pai, aquela pessoa do problema renal. Tira, meu Pai, toda a dor dos filhos dessa pessoa que estão sofrendo agora, porque tem alguém aqui que ora, Pai, e o Senhor está respondendo agora. Glórias ao Teu nome. Faz o Teu milagre, meu Pai, faz o Teu milagre acontecer, meu Senhor, agora. Em nome de Jesus, restaura o casamento, transforma aquelas pessoas, o marido, a esposa, os filhos. Faz acontecer o milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá o ganho de causa, Pai, para essa pessoa ter uma causa na justiça. E esse ganho de causa, meu Pai, vai ser uma bênção para toda a família. Então, Deus e Pai, coloca a Tua mão nessa causa. Seja o Senhor, Pai, o Todo-Poderoso, que vai fazer e já está fazendo, meu Pai, uma grande transformação nessa situação, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Abra os seus olhos, por favor. Nem vai ter o louvor de final, porque já passou um pouquinho do horário, tá? Se me perdoe aí. Mas assim, ó, medita nessa palavra que você ouviu. Se você achar que é difícil fazer o que você ouviu aqui hoje, hoje mesmo, chega na tua casa, se fecha no teu quarto, ou em qualquer lugar que você possa ficar sozinho com Deus. Você ouviu essa palavra, não ouviu? Sim ou não? Você vai falar assim para Deus: olha, Deus, eu fui na igreja hoje, aquele pastor falou um negócio de amargura lá, eu entendi, também falou um negócio de pecado, falou um negócio de que o Senhor pode responder orações. Eu sei que tudo isso é verdade, eu só quero a ajuda do Senhor para que isso aconteça na minha vida. Me dá forças para eu poder ser assim como eu vi naquela palavra. O pastor falou que é o Espírito Santo que ajuda a gente a ser assim. Eu quero ser assim, então me ajuda, Espírito Santo. Fale com Deus hoje. Olha, você pode até marcar uma hora para começar a orar, mas não tem hora para terminar. Fica apressadinho para, vai começar o filme, vai começar a novela, sai fora, né? Tem hora para tudo, né? Então não é melhor você buscar Deus? Tem coisas mais urgentes para buscar, gente. Sua família é uma dessas coisas urgentes. Então, hoje mesmo, se você falar: não, pastor, eu orei aqui, está tudo bem, para mim está tudo jóia, beleza, resolveu, glória a Deus. Se você é aquela pessoa que sai meditando e fala: eu preciso de mais, eu preciso que essa palavra aconteça na minha vida, então faz o que eu te falei. Chega em casa, se fecha num lugar e vai falar com Deus.
Desliga o celular de cara, desliga, já vai ficar chamando, vai tentar você. Desliga, é desligar mesmo, desliga lá, off, né? Desliga lá e vai falar com Deus. Você vai ver que coisas grandiosas Ele vai falar no seu coração. Amém, pessoal? E outra coisa também, se você também falar, pastor, glória a Deus, essa palavra me serviu, me abençoou, glória, estou muito feliz, amém? Eu te recomendo que também faça isso. Vá no teu quarto e fala com Deus. Mas pastor, já falei. Então vá no seu quarto para agradecer a Ele. Só para agradecer. Se você está tudo certinho, só agradeça. Mais nada. Passa 2 horas agradecendo. Eu te agradeço, não que for para repetir. Te agradeço, te louvo, muito obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Ele pode te batizar no Espírito Santo hoje ainda. E você vai ver que mudança vai ser na sua vida. Amém, pessoal?